E aí, galera, muito boa tarde. Estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Letícia Cruz para o primeiro episódio dessa saga, dessa série de pessoas que estão passando pelo processo, pessoas que estão vivendo esse reposicionamento, essa nova fase. Estou muito orgulhosa, estou muito feliz e muito honrada de ter Letícia Cruz aqui comigo para a gente conversar um pouco sobre como está sendo essa experiência dela, como está sendo a vida dela dentro da consultoria, fora da consultoria também, o que que isso tem impactado. Letícia já foi empresária no ramo esportivo, ela já teve uma empresa dentro do esporte, já apareceu no Esporte Espetacular. Isso, esporte espetacular. Esporte Espetacular, já fez doutorado, ou seja, além de chiquíssima e empresária, ela ainda é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E Letícia acabou passando por um processo de transição de carreira dentro desses últimos meses e chegou nesse momento agora de estar numa empresa nova, de estar assumindo novas responsabilidades, de estar, enfim, querendo assumir essa postura de empresária. E, Lê, quero que você se apresente, quero que você conte um pouco sobre como foi esse início da Letícia ali antes de tomar a decisão de transicionar de carreira, de mudar um pouco essa perspectiva. Eu queria agradecer pelo convite, dizer que eu estou muito honrada de estar aqui com você falando um pouquinho sobre essa trajetória, sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo, e não canso de dizer quanto você é boa e como eu te admiro, não só como pessoa, mas também como profissional. Cara, é isso tudo aí que a Cami falou, e mais um pouquinho, né? Sou daqui do sul de Minas, e vivi minha vida como profissional de educação física, amo o esporte, sou apaixonada pelo esporte. Tive uma empresa, como a Cami disse, né, junto com a Gabi, que é minha sócia, minha esposa, e hoje a gente tem aí a Smart Sales, mas antes de ter a Smart, a gente teve o Vida, que foi um centro esportivo aqui em São Lourenço, que atendeu mais de 500 atletas pelo mundo. E, cara, nesse processo todo eu ainda fazia mestrado e doutorado, então meu sonho de infância ali era ser pesquisadora, né, lidar com o esporte, viver do esporte a vida inteira, e por um período da minha vida realmente isso aconteceu, mas nossos caminhos foram movimentando, e hoje como esposa da Gabriela, né, que as pessoas também me conhecem como esse título, da Gabi Melo, das vendas, a empresa Smart cresceu, precisava de mais braços, mais pessoas de confiança, então foi um processo de decisão ali, ao mesmo tempo fácil, do ponto de vista racional, quando a gente olhava, né, toda a estrutura e os números, mas ao mesmo tempo muito difícil do ponto de vista emocional, porque envolvia todo esse contexto aí de amor pelo esporte, não só meu, mas também da Gabi. Então, esse processo de transição, eu acredito que ele é um processo mesmo, ele vai e volta, como em loopings, assim, na minha vida, né? Então, eu defendi o doutorado em setembro de 2025 e a gente vendeu a empresa em outubro de 2025, então faz menos de um ano que eu estou vivendo toda essa transformação. E, cara, ter encontrado a Cami foi, assim, um presente na minha vida, porque muitas coisas eu precisava de ajuda para desenvolver, né? E eu acho que é isso que a gente quer conversar um pouquinho nesse encontro de hoje, né, Cami? É isso aí, Lê. Fico muito feliz da gente ter se encontrado nesse caminho. Como que tá sendo, na verdade, essa diferenciação de, cara, antes eu estava vivendo do esporte, estava vivendo pro esporte, eu tinha uma rotina específica, eu produzia conteúdo, eu me posicionava ali dentro do esporte, e depois de uma decisão que foi racionalmente tomada, baseada em números, mas você se viu numa nova realidade, numa nova empresa, num novo cenário, num digital, que tudo é uma possibilidade, tudo dá certo, mas beleza, e agora? O que que eu faço? Como que eu vou produzir conteúdo? Como que eu vou me posicionar? Como que eu vou me vestir? Como que eu quero ser lembrada pelas pessoas? Como que foi essa diferenciação e esse processo de antes eu tinha tudo muito certo na minha cabeça e agora não tá tão certo assim, eu ainda tô descobrindo tudo isso pelo caminho. Maluco, porque antes eu tinha uma posição muito ativa, né? Eu era o elemento talvez central, assim, muito entre aspas, mas de ser uma líder, de estar ali à frente de um grupo. Então eu sempre falava para a Gabi, cara, esse treino eu tenho que estar com a energia muito alta, eu tenho que realmente me posicionar, e a gente sabe que a imagem ela conta, né? Mas a minha imagem ela sempre foi do esporte, né? Eu sempre usei roupa esportiva, eu sempre gostei de usar roupas confortáveis, e eu estava, né, num ambiente, pelo menos com as minhas crenças,
de que era um ambiente seguro para mim, porque a roupa que eu vestia era a roupa que todo mundo vestia. E quando eu fiz essa transição, eu lembro que um dos primeiros questionamentos foi uma vez que eu fui num evento em São Paulo, high ticket, Alphaville, e eu falei, meu Deus, eu não tenho uma calça de linho para colocar, eu só tenho calça leg, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, por sorte, eu e a Gabi, a gente compartilha o nosso armário, então a gente calça o mesmo número, a gente veste o mesmo tamanho de roupa. Falei, Gabi, me ajuda, cara, me empresta uma calça aí, porque eu preciso me vestir para esse evento. E, tipo assim, foi lá que eu recebi o apelido de Chica Benta, né? Porque eu cheguei toda travada, falando esse mineirês, às vezes, meio carregado, e o pessoal super paulistano, chique. Eu falei, Senhor amado, aonde que eu fui amarrar meu burro? E, cara, foi muito louco, porque ao mesmo tempo que você sente medo, né, pelo momento que você tá, você fala assim, eu preciso, de fato, me posicionar aqui, né? Que postura que eu vou seguir? Eu vou, como diz minha mãe, né, seguir a boiada, fazer o que todo mundo tá fazendo, de vestir as mesmas roupas que a galera tá vestindo, ou eu vou sustentar aqui a minha autenticidade, o que eu gosto, a forma que eu gosto de comunicar. Então, eu, graças a Deus, escolhi a segunda opção, né? E tá sendo esse processo de muito maluco. Cara, quero produzir um conteúdo, às vezes, muito tranquilo para mim, porque eu gostava extremamente da parte técnica, né, do esporte, de falar sobre periodização, de blocos de treino. Então, para mim era muito fácil produzir conteúdo técnico, que hoje eu vejo muito, é o papel da Gabi aqui na Smart, hoje em dia, né, falando sobre vendas. E me vi assim meio, cara, e agora? O que eu faço? Como que eu conecto todos esses outros elementos da Letícia nessa nova versão empresária, né? Nessa nova empresa que hoje eu também lidero junto com a Gabi. E estamos nesse processo também, né, Cami? Estamos no processo. E, Lê, uma coisa que eu admiro muito em você e no seu processo, a gente está construindo, todo o processo ele é feito de altos e baixos, de muitas dúvidas, de muitas crenças, mas uma coisa que sempre me admirou muito em você foi essa sua abertura de, cara, vamos tentar. Vamos fazer aqui, eu estou desconfortável com isso. Eu gosto de produzir conteúdo, mas estou acostumada mais com conteúdo técnico. Fui num evento e estava me sentindo super mal arrumada. Cara, eu quero mudar, mas eu não sei o que fazer. Vamos tentar coisas novas? A única coisa que eu não quero é performar alguma coisa ali na frente das câmeras. A única coisa que eu não quero é ser outro, mais um estereótipo das pessoas que já tem tantas iguais no digital. Então, como que a gente faz para poder encontrar esse meio do caminho? Para eu ser essa empresária que eu já fui e que eu estou me tornando nessa nova empresa, mas sem deixar a minha autenticidade de lado, para que quando as pessoas entrem ali no meu perfil, conversem comigo no onboarding dentro da empresa, para ser a Letícia, não ser um personagem inventado. Eu vejo que na sua história você já performou outros personagens anteriormente, e é um caminho que você já viu que você não queria seguir, você não queria continuar desse jeito. Principalmente na área acadêmica, né, que a gente falou muito sobre isso. Existe ali esse processo de você vestir um personagem formal, mas é o que eu falei, cara, se precisar vestir o personagem formal, eu visto, mas não é a minha área de conforto, não é o que eu quero sustentar, né, para o resto da vida. E quando a gente fala de posicionamento, de conteúdo, é muito sobre o que você consegue sustentar no seu dia a dia. Não adianta fazer por um mês, um ano. Você precisa fazer para o resto da sua vida, né? Se você quer comunicar e estar nesse ambiente digital. Então, vejo que a nossa postura hoje é muito desse entendimento. Fico feliz que você admira esse aspecto, porque não é difícil, é complexo da gente sustentar, né? Precisa ser uma escolha. E cada escolha é uma referência, né? Com certeza. E que bom que você renunciou a essa parte de personagens. Sim, sim. E Lê, para você, o que você acha que mudou na sua visão, no seu cotidiano, no seu dia a dia, nos seus pensamentos, desde que a gente começou ali mais ou menos em fevereiro? Tava bem ainda no começo, pegando o tranco desse, ok, acabei de chegar, ainda estou entendendo o que eu estou fazendo aqui dentro dessa nova empresa, ainda é um cenário novo. O que mudou para você durante esse processo que a gente ainda está vivendo, desde fevereiro para cá? Eu acho que a gente se conectou muito primeiro pela imagem, né, Okami, nessa ideia mesmo de construir um guarda-roupa funcional, de entender até mesmo sobre cores. Eu falo que eu sou assim, eu entendo zero disso, eu não tenho referência nenhuma. Tem dia que eu mando mensagem para a Cami assim, pelo amor de Deus, eu tenho um show para ir, me ajuda, que roupa que eu ponho? Eu tenho uma palestra para
e que roupa que eu ponho, porque eu tenho zero esse senso mais estético. Então, talvez o que mais me incomodou ali em fevereiro foi abrir meu guarda-roupa e ver que eu só tinha uniforme esportivo. E num primeiro momento, somente uniforme laranja, que era a cor da nossa equipe, né? Eu falei assim, meu Deus, cara, vou ter que trabalhar de laranja agora aqui na Smart. Então, esse foi o primeiro ponto de contato. E a partir do momento que a gente começou a trabalhar vestuário, né? Essa nova posição mesmo com a imagem, cara, eu fui vendo que a imagem era só a pontinha do iceberg, né? Quando você começa a trabalhar a imagem, você vai destravando ali outros monstros que às vezes você tinha de se expor, de tentar algo diferente, de colocar uma roupa que você nunca pensou em colocar, ou de olhar um conteúdo, um posicionamento que você nunca pensou em expor, porque aquilo às vezes até te trazia vergonha e você meio que não sabe como colocar isso a seu favor. Então, acho que essa nossa trajetória, essa linha do tempo que a gente vem construindo, ela começou com a imagem, né, como essa ajuda que para mim ainda é indispensável sua, porque, reforçando, né, eu não sou tão boa com isso até hoje, mas ao mesmo tempo me deu muita clareza do que eu consigo sustentar, e isso também faz parte ali desse posicionamento que a gente está construindo, né? Então, a partir do momento que eu me senti bem e que eu olhei com mais carinho, primeiro para o externo, para depois olhar para o interno, eu vi que tinham feridas, né, e coisas a serem melhoradas de uma forma mais profunda. Tava lindíssima no dia que ela foi no show, tá? Produção. Vamos colocar aqui a imagem da Letícia lindíssima de... Assinatura do Renato Teixeira na minha viola. High ticket, high ticket. E pegando esse gancho, rolê de high ticket também, o que você tem sentido de diferença das conquistas que você teve? Você já viveu algumas coisas nessa vida, tanto no esporte, conheceu muitas pessoas, viveu muitas experiências novas, e principalmente nesses últimos meses, eu tenho acompanhado você, não só os bastidores do seu posicionamento, mas a vida pessoal da Letícia também. Então, como que você está vendo que isso está repercutindo na sua vida pessoal também, em forma de conquistas? O que você acha que hoje para você é uma conquista muito grande que antes você não conseguia enxergar? Nossa, que pergunta complexa. Cami, eu acho que eu sempre fui muito, muito grata, assim, ao processo, sabe? Então, desde ali da época de faculdade, das coisas que eu vivi, da forma como eu aproveitei, de ter chegado num doutorado, que, né, é uma coisa que não é tão comum assim para a maioria das pessoas. Então, para mim, o processo, né, o caminho até as conquistas, eles são muito mais legais do que, às vezes, a conquista, sim, porque o dia que você defende um doutorado, ou o dia que você passa uma linha de chegada de uma prova, é só a cereja do bolo, né, o que faz a gente mesmo aproveitar o caminho, que era o nosso lema ali no Vida, era o processo. Então, para mim, assim, o que mais mudou e o que eu me permito comemorar são essas pequenas vitórias do processo. E aí a gente até conversou na nossa última consultoria ali, né, Cami, sobre coisas que não se pode normalizar. Então, hoje o que eu vivo no digital, nas experiências que eu tenho, né, nas conquistas que eu tive, de ter uma empresa multimilionária, de hoje ter um casamento sólido, cara, elas repercutem no meu dia a dia, assim, é a lareira que eu tenho a oportunidade de sentar à noite para curtir, é uma viagem que eu vou de avião, que para mim, cara, eu fui viajar de avião na faculdade, assim, eu não pensei que isso seria uma coisa, de certa forma, rotineira na minha vida. Então, eu busco, na verdade, não normalizar essas conquistas para que quando eu olhe para elas e quando aconteça, eu me emocione. Então, para mim, é mais nesse caminho, cara, aproveitar o processo, porque é o que faz a conquista ser maneira. Se pudesse dar um recado, tanto para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, quanto para a Letícia, lá de dezembro e de janeiro, dezembro de 2025, janeiro desse ano. Se você pudesse dar um recado para essa pessoa, para essa Letícia que estava nesse período de transição, estava nesse fluxo de, meu Deus, muita mudança, muita coisa acontecendo, não sei para onde ir, estou me sentindo perdida, não quero perder a minha autenticidade, ao mesmo tempo eu sei que eu preciso assumir uma postura nova. Que recado seria esse? Comece com o que você tem e não se sinta pressionada em ser a melhor hoje. As coisas, elas acontecem no caminho, você vai aprender muita coisa no caminho e são aprendizados que
você vai ensinar outras pessoas, vai ajudar outras pessoas que também passaram por isso, estão passando por isso. Então, assim, tudo que eu vivi de experiência nessa trajetória curta ainda aí dentro da Smart, cara, eu já consegui ajudar outras pessoas que estavam passando por um processo muito parecido, e a gente às vezes tem a falsa impressão de que é muito pequeno ou que é muito, cara, isso aí é simples. Meu Deus, ninguém precisa saber disso, mas na verdade não, tem pessoas que precisam e precisam de você para que o destrave ali aconteça, né? Então eu falaria, cara, começa assim, sua primeira tarefa dentro da Smart vai ser comprar o kit de boas-vindas dos mentorados. É o que te basta, é o que você sabe fazer a sua área de expertise, independente se você tem conhecimento em diversas outras áreas. Dê o primeiro passo. Que existe uma lei do Antigo Testamento e uma lei do Novo Testamento. Mas não porque a lei mudou de Antigo para Novo Testamento, mas porque eu vejo uma Letícia muito mais segura das suas decisões, muito mais certa do que ela precisa fazer. Só ainda alguns pequenos ajustes no caminho de como fazer, como adequar isso na minha nova rotina. Mas, cara, eu fico muito feliz, fico muito orgulhosa de poder fazer parte da sua história, poder fazer parte de um pouco do que é esse novo posicionamento da lei e fazer parte da sua vida também como amiga. A gente já fofoca aqui horrores nos bastidores. Total, total. Já é encontro das meninas aqui. Cafezinho da tarde, já estava aqui o café para a gente conversar sobre isso. Mas eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Obrigada por ter topado compartilhar um pouco da sua história. Obrigada por ter deixado esse recado. Espero que atinja o coração das pessoas que realmente precisam e que elas se lembrem, com o seu exemplo, que você pode ter uma empresa multimilionária no digital, que você pode ser uma pessoa do interior, que você pode ter um relacionamento saudável, você pode ter tudo isso se você souber muito bem o que você quer da sua vida, souber quais são esses limites que você não quer ultrapassar e respeitar a sua autenticidade. É isso que vai te fazer diferente de todo mundo e é isso que eu vejo de muito diferente, de muito lindo, muito brilhante em você. Obrigada, viu, por ter vindo aqui. Imagina, Cami, eu que agradeço, reforço o quanto eu te admiro. A gente, por mais que viva esse mundo digital e esteja o tempo inteiro ensinando e aprendendo, existem sempre pontos para se melhorar, e você é uma pessoa que me traz muita clareza, que me traz muita leveza nesse processo. Então, eu adoro as nossas tardes de fofoca, de cafezinho e de mão na massa, porque aí fala, não, peraí, gente, vamos voltar aqui que eu preciso cumprir meu papel de, né, posicionamento aqui com você. Então, a gente volta para o nosso básico, mas deixo aqui meu recado de todas as pessoas que quiserem conhecer o trabalho da Cami, tenho certeza que não vão se arrepender, porque além de uma profissional fora da curva, que está o tempo inteiro melhorando, é uma pessoa, assim, de um coração enorme. Então, fico muito feliz dos nossos caminhos terem se encontrado nesse mundão, Cami. Inclusive, todo mundo assistindo esse vídeo, eu quero que vocês comecem a acompanhar o perfil da Letícia, porque muitas mudanças já aconteceram nos bastidores e agora tá vindo para frente das câmeras. Vai, Lê, faz seu pitch. É isso, cara. Me segue, acompanha ali. Eu, Smart, Gabi, a gente é meio doida. Tem uns posicionamentos aí diferentes da comunidade high ticket do momento, mas sempre querendo evoluir com vocês, ensinar e aprender. Para isso que a gente está nesse mundo. Ai, muito obrigada, viu, Lê? Um beijo.